Nós agora estamos na quinta mensagem dessa série sobre o Sermão do Monte. Essa série chama-se Compromisso. Eu acredito que é um tema adequado para a gente falar do Sermão do Monte. Hoje passei o dia lendo alguns pensadores importantes da história do cristianismo que foram influenciados pelo Sermão do Monte. Olha, gente, eu encontrei cada personalidade importante que vocês não fazem ideia. Eu li um texto de Santo Agostinho, que olha o Sermão do Monte como um guia de vida para toda a humanidade, não só para o cristianismo, mas para toda a humanidade. Encontrei pensadores como Albert Schweitzer, um médico, missionário, músico, filósofo, uma pessoa de tamanha importância para o século XX, que afirmou que o Sermão do Monte seria como se fosse a base da vida cristã para transformar o mundo. O mundo não precisa de missionários, chegou a dizer Albert Schweitzer. Precisa de cristãos que coloquem em prática o Sermão do Monte. E nós agora chegamos ao capítulo 7 desse sermão. Nossa mensagem vai estar baseada nos versículos de 1 a 12 desse texto tão importante da palavra de Deus. O tema da mensagem que utilizaremos nesta noite é: assuma o compromisso de viver em comunhão. Nessa parte do sermão, Jesus está preocupado nos relacionamentos, na maneira como a gente lida com os nossos conflitos, com as nossas diferenças. E nós vamos ver que Jesus está preocupado com isso. Para a gente poder pensar nisso, eu até coloquei uma pastoral no nosso informativo sobre Martin Luther King, que foi um pastor batista norte-americano, líder do movimento de autonomia dos negros norte-americanos, e ele diz que o grande desafio da vida cristã, da gente viver em comunhão, da gente viver em sociedade, viver no mundo, é a nossa capacidade de amar os nossos inimigos. É o grande desafio. Se você quer saber o quanto você é cristão, o quanto você obedece Jesus, diga para você mesmo: você é capaz de amar o seu inimigo? Eu tenho para mim que Jesus não acreditava que a gente fosse capaz. Por isso que ele coloca o desafio, porque para que a gente precise dele para nos ajudar. Mas esse é não só uma coisa que a gente não tem condições de fazer, mas é também uma coisa que a gente precisa fazer, é imprescindível. O ódio não resolve problema nenhum. O ódio gera mais ódio, diz Martin Luther King. Violência gera mais violência. E o amor? O amor é uma forma de resistência. Amar o nosso inimigo é uma forma de resistência. E a gente precisa exercitar. Um pouquinho de cada vez, tenta hoje, não consigo. Até eu li um sermão que ele pregou sobre este assunto, e até ele diz assim: olha, ainda bem, ele diz, Martin, ainda bem que Jesus não pediu para a gente gostar do nosso inimigo. Ele disse para a gente amar. Gostar, nem sempre, a gente não pode gostar de quem faz mal para a gente, né? E essa palavra de Martin Luther King lembra muito bem o que a gente precisa fazer para viver uma vida em comunhão, uma vida em comunidade, de forma que a gente possa ser bênção para todos e todas. O texto para a gente meditar está no versículo 12 do capítulo 7, que diz assim: assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que lhes façam. Como é que a gente vive em comunhão? Fazendo o bem, fazendo aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim. Não precisa ser muita coisa. Me tratando bem, me tratando com respeito, para mim já está bom pra caramba. Então, faça isso pelos outros. É isso que eu gostaria
que acontecesse também com as pessoas que eu amo, as pessoas que convivem comigo. E era isso que Jesus esperava dos seus discípulos atuando no mundo. Nesta palavra, Jesus ele quis ensinar aos seus discípulos a entenderem que a vida em comunhão é a maior oportunidade de exercermos influência no mundo. Vida em comunhão é a maior oportunidade para a afirmação da nossa fé, para a afirmação de nossa intimidade com Deus. É através da nossa vida em comum, quando nós estamos juntos e juntas, isoladamente, nós não conseguimos fazer isso. A vida solitária, a vida individualista, ela não proporciona o mesmo nível de comprometimento, de afirmação da fé, de experiência de Deus que a vida de comunhão proporciona. E um fato importante que Jesus lembra é que, embora a gente não tenha desenvolvido como humanidade um sentimento de comunhão, o fato é que ninguém está sozinho. Nós não estamos neste mundo sozinhos. Nós, para nascermos, precisamos de alguém para nos tirar da barriga da mamãe, não é mesmo? E quando a gente morrer, nós vamos precisar de alguém que coloque a gente na sepultura. Senão, a gente vai ficar apodrecendo aí, alimentando os abutres de alguma forma. Então, nós não estamos sozinhos. A vida não é uma solidão, nós não somos uma ilha, como disse um poeta repetido pelo teólogo Thomas Merton. Ninguém é uma ilha, ser humano nenhum é uma ilha. O cristão não é chamado a uma vida solitária, a ser um ermitão, né? A ser uma pessoa que vive nos esconderijos, de jeito nenhum. Nós estamos, sem dúvidas, rodeados, como diz a carta aos Hebreus, por uma grande nuvem de testemunhas. Somos observados em todo o tempo. Tem gente nos observando o tempo todo. Por isso que o cuidado com o outro é algo que precisa fazer parte da nossa atitude como cristãos. Como cristãos, a nossa atuação não é cuidar da nossa individualidade, mas cuidar da nossa relação com o outro. A fé cristã é uma experiência individual que se realiza coletivamente. Anote isso se você quiser um dia lembrar, porque a gente acha que a fé é algo que eu posso praticar em casa, que eu posso fazer no meu espaço íntimo. Jesus nos chamou para uma experiência individual. Sim, a nossa espiritualidade, ela é única, mas ela precisa ser praticada através da vida coletiva, através da vida de comunhão. É na vida em comunhão que encontramos a nossa maior realização pessoal, sem esquecer o fato de que somos nós que tomamos essas decisões. O que significa ter um compromisso com a vida de comunhão? Um dos fatos que tem chamado a atenção de pesquisadores desse tempo é o aumento vertiginoso do uso de sites de relacionamento social. Você usa? Eu uso muito até. Alguns desses, para me comunicar, para poder expor as minhas ideias, divulgar os meus trabalhos. O ser humano, ele por natureza, um animal social, como reconheceu Aristóteles no seu pensamento. Diz até que somos animais políticos. Para muitos, essa natureza de buscar relacionamento em redes sociais faz parte dessa natureza humana. O grande problema é que o mundo virtual, o mundo das redes sociais, pode até solucionar algumas necessidades de fazer contato, de estabelecer aquilo que eles chamam de network, numa rede de relacionamentos, mas não supre a necessidade de relacionamentos profundos e sinceros.
Os relacionamentos são superficiais. Cultura de cancelamento, então, é algo assustador. Hoje você está na rede de uma pessoa que você conhece, que acha que é sua amiga, e aí logo você vê que foi cancelada. Por quê? Porque talvez não tenha gostado de uma opinião, de uma atitude. Eu acho isso de um esvaziamento do sentido da relação tremendo. Os meus amigos que me pediram para adicionar em todas as redes sociais são mantidos, mesmo os que não concordam comigo. Me contestam, mas eles estão lá. Porque eu acho que o relacionamento ele precisa ter um mínimo de solidez, um mínimo de confiança uns com os outros. O resultado disso é que vivemos num tempo em que há bilhões de pessoas que sofrem de uma doença chamada solidão. Cada vez mais as pessoas precisam permanecer conectadas para diminuírem os efeitos nocivos da solidão em que estão imersas. Nesses tempos de individualismo, nós começamos a verificar o crescimento de uma ética que é marcada pela valorização do indivíduo e não da comunidade. Cada vez mais valoriza-se a vontade pessoal do que o direito de todos. Cada vez mais se valoriza a opinião individualista e não o conhecimento que favorece o bem-estar de todos. São os efeitos nocivos do individualismo que toma conta do nosso tempo. Trata-se de uma ética neo-hedonista. É uma palavra diferente, né? Hedonismo era um movimento ético que visava o prazer e a realização pessoal entre os gregos. Só que o nosso tempo não é hedonista. Nosso tempo tem sido chamado de neo-hedonismo porque ele faz uma coisa mais séria do que o hedonismo fazia, que é o prazer a qualquer custo, o gozo acima de tudo e não a realização pessoal. O melhor remédio contra a solidão e o individualismo, sabe qual é, meus irmãos, minhas irmãs? É a vida em comunhão. A origem da palavra comunhão vem do latim communio, aqueles que têm o mesmo munus. Munus é o quê? Munus é a substância que faz com que todos nós sejamos iguais. É o princípio da igualdade. É o que nos torna humanos. E é esse munus que faz com que a gente se aproxime um dos outros. Munus quer dizer uma tarefa, uma coisa a fazer. E é isso que nos aproxima uns dos outros. O Novo Testamento, ao descrever a comunhão dos primeiros cristãos, utiliza a palavra grega koinonia, que é uma palavra também importante no Novo Testamento, que pode ser entendido não como comunhão propriamente, mas como companheirismo. Aliás, a palavra companheirismo quer dizer aqueles que comem pão juntos, companes. Era isso que queria dizer. Toda pessoa traz consigo uma ideia bem definida do que vem a ser comunhão. Todos nós sabemos o que é isso. Todos nós procuramos isso e colocar em prática na nossa vida. Porém, para que a comunhão autêntica seja realizada, é preciso deixar de lado todo tipo de ideia pré-concebida, toda fantasia, para dar lugar ao princípio cristão da comunhão. Um teólogo que pensou muito sobre a vida em comunhão é Dietrich Bonhoeffer, que pagou o preço pela vida de testemunho do Evangelho. Em uma de suas cartas da prisão, ele diz que é preciso muitas vezes a gente experimentar o abandono, até mesmo a solidão, para que a gente possa dar valor à comunhão. É quando a gente sente falta do outro. Ele diz assim: corre-se o perigo de esquecer que a comunhão dos irmãos crentes é um presente de Deus.
um presente gracioso de Deus, presente esse que nos pode ser tirado a qualquer hora. Hoje estamos aqui, quem sabe o Senhor nos convoca para a eternidade, um de nós ou um grupo de nós, não é? Alguém disse, Deus me livre? Eu acho que não, acho que faz parte da vida. Não? Hoje nós estamos aqui, então nós temos que aproveitar a vida em comunhão enquanto estamos juntos, porque é isso que caracteriza a nossa vida como corpo de Cristo. A pergunta, então, que deve ser feita é a seguinte: o que fazer para promover a vida em comunhão? Como é que a gente promove isso? Bom, nesse texto do capítulo 7, de 1 a 12 de Mateus, nós vamos encontrar 5 atitudes que Jesus propõe aos seus discípulos para que se promova a vida de comunhão. Em primeiro lugar, é preciso evitar toda forma de discriminação, todo preconceito, toda a atitude de acepção de pessoas. Eu tenho para mim, meus irmãos, que qualquer forma de preconceito é um mal que precisa ser superado. O preconceito talvez seja hoje o maior problema de relacionamento que nós enfrentamos. Preconceito é exatamente aquela ideia que você tem antes de tomar qualquer decisão. Por que eu acho isso? Primeiro, porque ele destrói. O preconceito destrói o sentido de igualdade, que faz com que todos e todas sejam tratados como pessoas, como seres humanos. O preconceito é o que faz com que algumas pessoas acham que existem gente de segunda categoria, gente que pode ser tratado como animal, gente que pode ser desprezada, gente que pode ser apagada. O preconceito faz isso. Mas também o preconceito faz mal porque fazemos parte da mesma família humana. E o preconceito faz a gente se esquecer disso, de que todos nós respiramos o mesmo ar, todos nós temos as mesmas paixões, as mesmas necessidades. Independente de nacionalidade, cor da pele, experiência de sexualidade e até mesmo de condição social, o fato é, todos nós somos parte da grande família humana. As razões pelas quais Deus não faz acepção de pessoas devem ser as mesmas que devem nos estimular a uma vida de cuidado, de respeito ao outro, que nos estimula a vida de comunhão. Por isso Jesus diz aos seus discípulos logo no começo dessa passagem: não julguem, porque para que vocês não sejam julgados. Essa é a máxima de Jesus, para que a gente possa abandonar o preconceito, todo juízo premeditado, toda ideia preconcebida deve ser colocada em segundo plano para que haja comunhão entre todos e todas. Uma segunda atitude que Jesus chama é: faça um balanço de si mesmo. Examine a si mesmo. Cuide da sua consciência. O exercício da autoconsciência é uma virtude desenvolvida por poucas pessoas. Poucas pessoas são capazes de fazer um exame de si sincero, honesto. Aliás, já disseram que o maior negócio do mundo é vender uma pessoa por aquilo que ela acha que vale e comprar por aquilo que ela de fato vale, não é? Tem muita gente que se acha a tal, mas na verdade não vale nada. Então, é o maior negócio do mundo, é a gente fazer isso. É mais fácil, inclusive, a gente reparar o erro do outro do que o nosso próprio erro. É mais fácil a gente encontrar erros de português, por exemplo, que é um erro corriqueiro, todo mundo comete, quem nunca, né?
Eu mesmo que já estudei gramática, dei aula de português na vida, escrevi tanto, fui revisor de textos, e às vezes quando eu ouço aquilo que eu escrevo, ou aquilo que eu falo, e releio aquilo que eu escrevo, assim, meu Deus, como é que eu escrevi isso? Como é que escapou esse texto? Porque os nossos erros são muito difíceis de serem detectados. Agora, o erro dos outros chega a doer nos ouvidos, não é verdade? Então, é mais fácil reparar no erro do outro do que no nosso próprio erro. Quando conseguimos perceber nossos equívocos, nossas falhas e até mesmo nossos pecados que praticamos, somos chamados a uma mudança de atitude. E é por isso que o exercício da autoconsciência, o exame de si, é tão importante para a fé. O exame de si é um exercício que deve fazer parte da nossa espiritualidade, de forma permanente, constante, o tempo todo, sem parar, antes de desenvolvermos qualquer juízo sobre a vida, sobre o outro, saber quem somos, quais são os nossos pontos fracos. O conhecimento de si é que deve ser a base para todos os nossos relacionamentos. Jesus disse para os seus discípulos: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Eu me lembro de um livro de devocionais antigo, quando era muito jovenzinho, né? E aí tinha aquele, acho que era Marcos Botelho que escreveu o livro, todo desenhado, todo de Charger, né? E aí então ele pega esse versículo e transforma num retrato. Então está lá uma pessoa com uma trave enorme no olho, parece que é um dormente de linha de trem no olho. Ele se olha, o seu óculos está sujo. É muito interessante a brincadeira que ele faz. Porque é que Jesus está falando de uma forma grotesca aqui, de que a gente não consegue entender que o nosso olho tem uma trave, mas consegue perceber que tem um cisquinho no olho do nosso próximo. Terceira atitude que Jesus chama os seus discípulos a desenvolver: reconheça o valor das atitudes, das escolhas que você faz, daquilo que você faz na vida para o bem de todos. Nossas escolhas determinam nossas ações. Essa é uma frase clichê que a gente já ouviu em algum lugar da nossa vida. Aquilo que consideramos como prioridade ou necessidade vai influenciar a maneira como desenvolvemos nossas amizades, também como investimos nossos recursos, como cuidamos das nossas famílias, do nosso trabalho, do nosso tempo. O sentido do sagrado é que tem a ver com isso, quando a gente atribui um valor santo, um valor que é caro para nós, que é isso que vai dar a nossa preocupação, é isso que vai estimular a gente a fazer escolhas. Então, quando a gente lida com a vida, principalmente, nós começamos a entender que ela é formada também de valores, valores que atribuímos ao que é mais importante, ao que é mais urgente, ao que é mais necessário. Também as pessoas que nós amamos e até mesmo a maneira como nós nos apropriamos dos recursos que a natureza nos oferece. Jesus diz assim, olha gente, isso aqui eu já pensei muito sobre isso: não deem o que é sagrado aos cães. Ele não está dizendo aqui para você pegar elementos religiosos e deixar para os cachorros. Não, gente, ele está falando aquilo que é caro para você. O que é sagrado para a sua vida? Sagrado para mim, por exemplo, é estar na casa de Deus, como disse o Salmo 27 que lemos hoje. Então não abra mão disso por qualquer outra coisa, é isso que ele está dizendo. O que você dá valor na sua vida? O que é importante para a sua vida? A sua família? Não entregue essa relação com a sua família em troca de relações mais supérfluas. Nem atirem as suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão e aqueles voltando-se contra vocês os despedaçarão. São duas metáforas muito importantes daquilo que damos valor de fato.
O que você considera sagrado para a sua vida? Qual é a sua joia de grande valor na sua vida? Não abra mão disso. Esse é o teu valor. É isso que você precisa cuidar. E Jesus, então, nos chama a essa atitude. Quarta orientação de Jesus: confie no cuidado divino. Por incrível que pareça, meus irmãos, parece que tudo, tem aqueles momentos que parece que tudo na vida da gente vai dando errado. Confia no Senhor, Ele está cuidando de você. Até mesmo naquelas horas em que você acha que Deus está ausente. Deus cuida de nós o tempo todo. Só que a gente precisa aprender o seguinte: ter fé, meus irmãos, não é um fator ufanista. O que é um fator ufanista? Eu e as minhas palavras difíceis, né? Ufanista é aquela coisa de você se orgulhar, se achar o tal, não é? Achar que tudo vai dar certo. Olha, tudo vai dar certo. Olha como o crente gosta de dizer essas coisas. Mas, né, às vezes não dá certo. Às vezes não funciona. E é possível é preciso a gente se preparar para aqueles dias maus. O dia mau vem. As coisas podem dar errado, sim. As coisas podem desencadear aí uma sucessão de maus momentos na sua saúde, nos seus relacionamentos, nos seus negócios, na sua vida financeira. Pode ser que dê errado, sim. E a gente precisa entender que a vida não é feita a partir do nosso controle. Nós precisamos confiar que Deus está no cuidado de todas as coisas. Muita gente tem aquela fé determinista. Faça isso que vai resultar naquilo. Não, a vida não é isso. A vida não é uma receita de bolo. A vida também não é algo que a gente recebe de graça, tudo aquilo que a gente precisa. Nem sempre vai acontecer assim. Jesus convida a que nos aproximemos do Pai amoroso, que está cuidando da gente. Um dos aspectos do mistério divino é exatamente esse. Deus cuida de cada um de nós de uma forma peculiar, mas Ele cuida de toda a natureza, de toda a criação, de todo o universo do mesmo modo. Então Ele sabe qual é o momento em que você precisa do socorro dEle. Ele sabe o que é necessário. O que faz de Deus Ele ser o Todo-Poderoso, como a gente diz, é o fato de que Ele conhece a nossa história. Ele sabe agir no tempo correto. Ele sabe o que pode ser bom para nós. Por isso que Ele é o Todo-Poderoso. Não é porque Ele pode fazer tudo. Não é porque Ele é o dono da prata e do ouro. Não é porque Ele vai fazer aquilo que eu quero. Mas é porque Ele tem o controle da história. É Ele quem está no comando de toda a natureza. É Ele que conhece até mesmo a nossa capacidade e respeita a nossa liberdade. O Todo-Poderoso é capaz de conter até mesmo a sua ação para respeitar a nossa liberdade, para demonstrar o seu amor por nós. E é interessante que Jesus ele fala aos seus discípulos de 3 modos de Deus demonstrar o seu cuidado para a gente. Como é que ele faz isso? Deus se doa, Deus ele se entrega para nós, Ele também se deixa ser encontrado, se deixa ser buscado, e Ele também acolhe a cada um de nós. Por isso que no versículo 7 e 8 ele diz assim: peçam e lhes será dado. Sabe por quê? Porque Ele já se doou, Ele já se entregou por nós. Busquem e encontrarão. Sabe por quê? Porque Deus se permite ser achado. E Ele diz ainda: batam e a porta lhes será aberta. Sabe por quê? Porque Deus está sempre disposto a nos acolher em amor em qualquer circunstância. Mas Ele pede que a gente abra a porta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta se lhe abre. Jesus enfatiza, então, 3 ações que a gente precisa fazer o tempo todo em relação ao cuidado divino. Nós devemos pedir o tempo todo, devemos buscar o Senhor o tempo todo e devemos
nos aproximar de Deus o tempo todo. É isso que o versículo quer dizer para nós. E, finalmente, uma quinta área em que Jesus nos orienta é a área do nosso julgamento, o nosso juízo, o exercício da nossa razão, do nosso entendimento. Então, estabeleça critério justo para os seus relacionamentos. Seja equilibrado. E Jesus, então, chama para a gente colocar em prática o que em ética é chamado de regra de ouro dos relacionamentos. Qual é a regra de ouro? Todas as religiões têm essa regra. A regra é simples. Ela diz: não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Todas as religiões usam essa máxima da regra de ouro na forma negativa. Mas aqui Jesus usa a forma positiva. Façam aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. A regra de ouro para os relacionamentos é uma máxima que a gente precisa colocar em prática na nossa vida. Todas as religiões dizem para a gente não fazer aquilo que não gostaríamos de sofrer, mas Jesus diz: façam aquilo que é bom, façam o que é certo, porque é isso que você gosta, é isso que você gostaria que fizessem com você. Então tome a iniciativa de fazer a coisa certa. A grande virtude do cuidado uns com os outros é a capacidade de fazer aos outros o que gostaríamos que fosse feito a nós. Bem, gente, nós estamos aí diante de vários desafios que Jesus coloca para nós, não é? Para nós vivermos em comunhão, plena uns com os outros, é preciso mais do que a formalidade da gente estar junto. Porque muitas vezes a gente pode estar numa sala com tanta gente e não ter nenhum laço de comunhão, nenhum vínculo, nenhuma percepção da gente. Eu me lembro de uma igreja que o pastor estava falando que uma senhora entrou na igreja, não foi percebida, estava sofrendo muito, e aí ela saiu, ninguém notou que ela tinha saído. E aquela senhora, quando voltou para a sua casa, ela se suicidou. Por que ela fez isso? Se ela tinha ido à igreja naquela manhã para poder buscar alento. É porque nem sempre as nossas reuniões coletivas significam momentos de comunhão, momentos de congraçamento. É preciso desenvolver uma experiência interior, uma experiência íntima de colocar em prática todos os ensinos de Jesus. É isso que Jesus chama a gente para fazer. Espera-se, irmãos, espera-se que de cristãos haja comprometimento com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é digno, com aquilo que é justo, com aquilo que é santo, com aquilo que é fraterno. Espera-se que cristãos façam isso. Espera-se que cristãos pratiquem justiça. Espera-se que cristãos falem a verdade. Espera-se que de cristãos haja valorização da vida. Espera-se que de cristãos haja pureza nas relações, honestidade e haja também amor fraternal. Essas coisas são imprescindíveis para a vida cristã no mundo, principalmente no mundo em que nós vivemos. É a palavra de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo de número 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pensem nisso. É isso que faz a nossa vida ser significativa. É a partir da maneira como entendemos a vida em comunhão. Amém? Vamos fazer a nossa oração nesse momento?
Feche seus olhos, fale com Deus. Peça a Deus essa experiência pessoal de colocar em prática todos esses fatores que Jesus propõe aqui na sua palavra, para que a gente possa ter uma vida digna uns com os outros. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra. E coloca em nossos corações, ó Deus, esse desejo de termos uma vida em comunhão de tal forma que o teu amor possa se realizar nas nossas relações, nas nossas amizades, na nossa vida em família, na nossa vida como igreja de Jesus neste mundo. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, gente, nós estamos chegando ao final da nossa mensagem e agora vamos louvar o Senhor, vamos ter um momento da ceia do Senhor e eu quero deixar um convite para os nossos amigos e amigas que nos assistem pelo YouTube para que possam um dia, quem sabe, a gente ter esse momento gostoso de comunhão da presença do Senhor.